Eu sou a Verônica, moro em Brasília, sou jornalista. Bom, vamos lá. Eu, desde criança, sempre me empolguei muito com a ideia de entrevistar pessoas. Eu saía por aí com o punho fechado, entrevistando todo mundo, e o vizinho, meu pai, minha avó. E sempre tive isso desde criança, mas não tinha ideia formada na cabeça de que eu seria uma jornalista. E aí o tempo passou e aí eu quis ser atriz. E na hora de fazer a faculdade, eu sempre tive aquela coisa de querer mudar o mundo. Falei, não, eu tenho que fazer jornalismo, porque fazendo jornalismo eu vou mudar o mundo, vou fazer denúncias e vou poder contribuir e tal, vou ser uma super heroína. Eu fiz jornalismo e fui repórter do Correio Brasiliense por 3 anos e meio. Foi muito bom, uma das melhores experiências da minha vida. Eu era uma repórter que amava muito o que fazia. Dava o sangue ali pela redação, amava mesmo aquilo, matava e morria, como eu costumo dizer, por aquilo. Mas aconteceu um momento na minha vida que eu precisei estudar inglês. Eu não tinha inglês e eu estava perdendo muitas oportunidades na redação porque eu não sabia. E aconteceu um problema pessoal, que eu fiquei muito na deprê e tudo mais, e aí tá na hora de mudar. Sentia que eu precisava mudar de vida. E aí eu juntei o útil com o agradável ali e vendi tudo que eu tinha, o meu carro, peguei todas as minhas economias, pedi um pequeno patrocínio, pequeno não, um patrocínio, e peguei tudo que eu tinha, pedi demissão do Correio, porque eu precisava de uma outra coisa, eu precisava pegar esse inglês e me recuperar. E aí eu pedi demissão e fui estudar inglês no Canadá por 6 meses. Quando eu voltei, parecia que eu não cabia mais na redação. Alguma coisa me incomodava. Apesar de ter gostado muito de estar lá, eu não queria mais voltar. E um pouco antes de voltar para o Brasil, a minha mãe saiu do emprego. Isso só eu, minha mãe e minha irmã. E eu não podia trabalhar por lá. E nós enxergamos ali a oportunidade de colocar o sonho da minha mãe no ar, que foi o Delícia Pronta. Ela é chefe de cozinha e o sonho dela era fazer um negócio em que ela pudesse atuar ali com comida. E de lá eu comecei a montar com ela o Delícia Pronta, deliciapronta.com.br, que a ideia é ser uma loja virtual de pratos prontos congelados, que ela poderia fazer de casa. E a ideia deu super certo, eu voltei para o Brasil e vi que eu preciso estudar negócios, eu preciso fazer o Delícia Pronta dar certo, era uma questão de sobrevivência. E aí eu comecei a estudar marketing, comecei uma pós no UniCeub em marketing digital e eu comecei a entender como vender. Precisava saber como vender, porque nós jornalistas não somos ensinados, né, a vender e tal. E o Delícia Pronta deu certo, tá no ar até hoje e tudo mais, só que aquele era um sonho da minha mãe, não meu. Eu precisava voltar para a comunicação. E eu tive uma crise existencial, porque, eu não quero voltar para a redação, mas eu também não curto muito assessoria, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo, o que eu gosto de fazer. E aí um grande amigo meu, o Arthur, virou pra mim e falou assim, não, Verônica, você tem um dom sim, um dom esquisito, mas é um dom, que você consegue captar a história das pessoas em qualquer lugar, em 5 minutos de conversa, de um desconhecido, numa parada de ônibus, num bar, numa festa, em qualquer lugar. Você para pra conversar com a pessoa e ela tá te contando a vida. Eu falei, isso é um dom muito esquisito, um dom de fofoqueiro, né? Como é que eu vou usar isso a meu favor para ganhar o meu pão? Enfim, não tinha uma resposta. Mas eu decidi fazer que aquilo fosse meu ganha-pão, meu novo trabalho. E aí eu criei o Vidas Contadas, que é um site onde eu compartilho vídeos curtos com histórias incríveis de pessoas comuns. Não precisa ser famoso, não precisa ser alguém filho de não sei quem, não. A minha avó tem uma boa história, a minha mãe tem uma boa história, quem eu encontro pelo meu caminho tem uma ótima história que precisa ser contada. E eu tomei isso como missão, né? Contar a história das pessoas, inspirar as pessoas com histórias de outras, e que isso me dava muito prazer, muito tesão fazer isso, ouvir histórias e depois contar para outras pessoas. Isso me fazia muito bem. E aí o Vidas Contadas começou a dar muito certo, e ainda bem, assim, começando, né? Ele começou a ser monetizado de forma indireta, eu fiz um financiamento coletivo para continuar fazendo vidas, porque chegou uma hora que eu estava sem dinheiro total, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou me manter?
E aí um grupo de amigos falou, não, tenta o financiamento coletivo. Eu fiz, deu certo. Deu certo para me manter fazendo vidas por 2 meses. E eu não sabia o que ia ser depois dos 2 meses. Eu sabia que eu tinha como me manter 2 meses. Não me importava o que aconteceria no 3º mês, vamos ver. E antes de terminar esse tempo, eu tinha feito todas as histórias de uma série bem legal. Mas antes de terminar, eu já estava fazendo palestras profissionais contando Vidas Contadas, mostrando a minha mensagem de que você tem que fazer o que você ama. É claro que fazer o que ama inclui fazer o que não ama. Vale dizer, porque eu não gosto muito desse discurso, faça só o que você gosta e pronto. Não, eu acho que você tem que correr atrás do que você gosta sim. Mas tenha consciência, assuma os riscos de tudo, assuma a responsabilidade disso e inclui fazer o que não gosta, né? Então eu tenho esse pensamento. E eu estava muito feliz nessa época com Vidas Contadas. Ele realmente me preenchia. E eu comecei a olhar para o lado e vi que os meus colegas não estavam. Meus colegas jornalistas estavam frustrados, desmotivados, tristes, perdidos, sem saber o que fazer, com um vazio, se sentindo realmente nada preenchia ali, né? Eu falei, não, poxa, eu tô tão feliz, e se eu compartilhar o que eu sei com os meus colegas jornalistas? De repente eles também tiram projetos do papel e podem ser mais realizados. E aí eu falei, montei um blog chamado Jornalista 3.0. Antes disso eu já tinha feito uma parceria com uma jornalista incrível de Brasília chamada Guaíra. A gente tentou fazer uma iniciativa muito parecida, chamada Vida Fora da Redação. Mas depois a nossa parceria não deu certo, mas ela é ótima, continuamos colegas e tal. E aí a gente foi para outros lados diferentes, todos ligados ao empreendedorismo. Hoje ela tem uma startup. E aí eu montei o Jornalista 3.0, que foi um blog para compartilhar o que eu tinha aprendido com Vidas Contadas. Tudo que eu tinha aprendido em ferramentas, em técnicas, como colocar um site no ar, o que as pessoas precisavam saber, outros jornalistas, para colocar ideias no ar. E aí eu comecei a fazer esse blog. De repente eu vi também que as pessoas precisavam mais do que o blog. E aí surgiu o Realize, Programa de Protagonismo Digital para Jornalistas. Porque eu acredito que mais do que simplesmente decidir que você vai tirar sua ideia do projeto e colocar no ar, você precisa assumir uma nova postura, uma postura de uma pessoa ativa e não reativa, de protagonista, assumir as responsabilidades da vida, ser adulto e principalmente decidir o que se quer. E quando você decide o que quer, você corre atrás daquilo para fazer e acontecer e se realizar e se tornar uma pessoa realizada, feliz. E o Realize, ele está com 200 alunos, depois de 3 edições, e hoje nós temos mais de 10 mil pessoas seguindo o Jornalista 3.0. Eu assumi uma nova missão, eu entendi isso. Eu assumi uma missão de compartilhar o que eu sei, de compartilhar o que eu me tornei, o que eu tenho aprendido. Eu não ensino jornalismo, eu não tenho por que fazer isso, mas... E nem sou professora, e não considero que eu ensino nada, eu estou dizendo que eu só compartilho o que eu sei. E nós viramos uma comunidade tão forte, tão ativa, tão incrível, porque eu sempre ouvi histórias na redação de um jornalista puxar o tapete do outro, né? E o que a gente vê no Realize é um jornalista disposto a ajudar o outro. Isso me emociona porque eu sei que eu posso contar com essas pessoas. Nós viramos colegas, nós viramos amigos que podemos contar um com o outro. Desde assuntos pessoais até como que eu coloco um site no ar, que servidor eu uso. Porque sim, nós jornalistas precisamos entender dessas coisas. Entender de redes sociais, entender como colocar um site no ar, entender de servidor, entender de monetização, entender como faz para abrir uma empresa, entender quais são as possibilidades de ganhar dinheiro. Entender muito mais, mas muito mais do que nos foi ensinado na faculdade. E é isso que eu tento compartilhar, esses conhecimentos que são necessários para nós e que pouco é ensinado dessa forma, tão completa. E eu tenho muito orgulho do que nós temos hoje, porque não é meu. O Realize, nossa comunidade do Jornalista 3.0, não é algo meu, da Verônica.
é de todo mundo que está ali. Cada um ali faz pelo outro e faz a comunidade acontecer e coloca projetos no ar incríveis, ideias maravilhosas. Eu tenho muito orgulho disso. É uma honra trabalhar com essas pessoas e aprender com elas.